Boa noite, companheiros, companheiras do Sejus. É uma alegria estar aqui novamente no nosso canal, contribuindo com o nosso estudo. Desta feita, vamos comentar um pouco sobre o capítulo 7º do livro de Ney Lobo, Estudos de Filosofia Social Espírita, que estamos já abordando há algum tempo. Então, nesse capítulo 7º, é um capítulo muito curto, ele tem, talvez seja o menor capítulo dessa obra. Ele tem aqui, vamos ver, uma, duas... Não tem 3 páginas, tem 2 páginas e meia, portanto 5 folhas. Um capítulo bem curto, em que o nosso autor, ele comenta, ele faz a relação entre a filosofia marxista e a doutrina espírita, no aspecto de fixação do ideal de igualdade entre os homens. E ele discorre do que ele chama de preâmbulo. Ele vai buscar no dicionário de filosofia de José Ferrater Mora. Eu procurei esse nome na internet e tem algumas variações: José Ferra de Mora, José Ferrater Mora e José Ferrater Mora. Enfim, tem algumas variações na internet. Mas ele diz o seguinte, que segundo o filósofo, que é um filósofo espanhol, existem 6 sentidos para o termo. Então ele discorre lá. Primeiro, ele tem o ideal como a proteção ou a projeção de uma ideia. 2, como um modelo jamais alcançado na realidade. 3, como o perfeito em seu gênero, algo perfeito em seu gênero. 4, como uma exigência moral, então ideal aí no sentido de uma exigência moral. 5, como uma exigência da razão pura. E 6, como uma maneira de ser de certas entidades. Então ele começa a discorrer um pouco aí sobre o que seria ideal, né? Filosofando um pouco, viajando pelos conceitos. E trabalha com a ideia de que o ideal, no sentido espírita, ele estaria colocado tanto como substantivo como adjetivo, né? Então ele vai apresentar aqui, ele vai discorrer. A sociedade ideal é a sociedade sem classes. Aqui ele começa a falar na visão socialista, começa a discorrer sobre a visão socialista do que seria ideal ou a sociedade ideal. Então ele avança. Sociedade ideal é a sociedade sem classes, homogênea, ideal como objetivo, né? Ideal aí é adjetivo, né? Sociedade sem classes, homogênea, adjetivo. Outro item, o ideal dos socialistas é a sociedade homogênea, sem classes, ideal como substantivo, ou ideal do socialista, né? Enfim, ele faz essa abordagem como nós devemos já ter acostumado com o nosso autor, que ele é bastante prolixo, né? Digamos assim, e ele procura dissecar alguns conceitos, palavras, etc. E ele continua então. Continua dizendo o seguinte: a configuração do ideal da sociedade homogênea, adjetiva e substantivamente dimensionada,
corresponde aos 3 primeiros conceitos arrolados no dicionário de Mora. Realmente, essa sociedade, primeiro, é a projeção no futuro de uma ideia, ou seja, o ideal socialista é uma projeção de uma ideia no futuro. 2. Esse modelo idealizado jamais foi alcançado, mas não se despem os socialistas da robusta crença em alcançá-lo. Verdadeiro. Então, ele trabalha aí o conceito de ideal socialista como algo que nunca foi realizado, mas que os socialistas querem buscar, querem alcançar no futuro. 3. Essa idealização seria perfeita no seu gênero, ou seja, entre os demais modelos de sociedade. Então, entre o gênero da sociedade seria uma sociedade perfeita, uma sociedade ideal. Depois nós vamos ver que Marx se refere à sua ausência de perfeição, na verdade, mas o termo aqui é esse. Desculpe eu estar me enxugando aqui, mas é que aqui tá, apesar do ar-condicionado estar ligado, eu tenho muito calor e estou saí do banho agora, estou suando um pouco. Perdão a vocês. Bom, então ele continua dizendo o seguinte: pelo menos sob a forma de causa final, Marx não deixou de sugerir ideais na mente humana, na antecipação de tudo o que o homem pretende realizar. Bom, e aqui ele começa então a discorrer sobre a ideia socialista, entrando um pouco na questão das classes sociais. E ele diz o seguinte: a sociedade sem classes ou homogênea é o ideal do pensamento socialista, um ambiente social de pura harmonia entre todos. Nela, todos os antagonismos conciliar-se-iam. Seria a conciliação de todas as oposições. Essa sociedade perfeita é concebida como uma associação onde o livre desenvolvimento de cada um seria a condição do livre desenvolvimento de todos. Esse trecho ele tira o nosso autor do Manifesto Comunista de Marx, de 1948. E continua: não se aduza dessa ideia que os socialistas estimem que a instauração dessa nova ordem social seja imediata e num único impulso. Os escritores oficiais da União Soviética, ele cita a União Soviética, na época que o livro foi escrito, ainda existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que depois foi dissolvida, onde foi uma tentativa de implementação do Estado socialista, né? Consideram 3 etapas para alcançar a sociedade homogênea. Primeiro, a do socialismo inicial. Segundo, a do socialismo desenvolvido ou maduro. E terceiro, a do comunismo, que seria a última fase, a fase a ser atingida, né, a sociedade comunista, que perpassaria aí pelas fases do socialismo, na teoria marxista. Atualmente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, segundo o nosso autor, estaria construindo a segunda fase do socialismo desenvolvido, já ultrapassada a fase inicial, a qual parece ter sido encerrada na década de 1930. Apenas na terceira fase, a do comunismo, a sociedade tornar-se-ia
homogênea, sem classes. A passagem do socialismo maduro para o comunismo seguiria 4 direções iniciais de homogeneização. E ele cita aqui quais são. Eu acho que não vale a pena a gente se debruçar muito sobre isso, para entrar numa outra, ou pelo menos nas últimas delas, onde ele fala assim: desenvolvimento intensivo e substancial da instrução pública para o aprimoramento do grau geral de cultura. Seria uma fase para a homogeneização da sociedade, ou seja, a construção da sociedade sem classes de Marx. Ou seja, então uma coisa interessante que eu grifei, porque ele fala da questão da instrução pública, da cultura, da educação como forma constante de construir uma sociedade sem classes, uma sociedade fraterna e solidária, né? Então isso a importância da educação dos homens e cultural é algo tido como importante para os dois filósofos, né? Tanto para Marx como para Kardec, como em última análise para todos os grandes filósofos, né? Salvo alguns que estão começando a entrar em voga, sobretudo na sociedade brasileira, que desprezam o processo educacional. Mas isso é tema para outro debate, tá certo? Vamos nos ater aqui à análise do nosso livro, ou do nosso capítulo. Aí ele cita um outro item, o nosso autor, nas reflexões que fazem, repito, sobre a teoria marxista, o que ele faz sobre a teoria marxista. Aperfeiçoamento da democracia socialista, pela participação de todos os grupos e camadas sociais na direção dos assuntos políticos e administrativos. Veja bem que a esquerda moderna hoje fala muito em democracia, em radicalidade democrática, né? E só a democracia radicalizada pode atingir uma sociedade igualitária, né? E isso já era preconizado por Marx, né? O que ocorreu no meio do caminho foi uma distorção daquilo que Marx prescreveu, ou prescreve, né? Ou seja, só a democracia radicalizada, aprofundada, a participação direta das massas pode ser, uma das fases para se atingir uma sociedade socialista ou a sociedade comunista, em última análise. O nosso autor, ele aprofunda um pouco mais aqui a visão marxista e diz assim: através desses processos, aproximar-se-iam as condições de vida de todos os grupos sociais e ficariam superadas as diferenças socioeconômicas e culturais. Todos esses conjuntos se fundiriam num só e obter-se-ia a homogeneidade completa da sociedade, ou seja, a sociedade sem classe, homogênea. Bom, o Ney Lobo, ele vai mais uma vez aqui se referir aos intelectuais da época da União Soviética. Ele diz assim: os analistas soviéticos reconhecem que na atual estrutura social da União Soviética já ou ainda se desenvolve o socialismo maduro. Existem classes, grupos e camadas sociais. As duas grandes classes são a classe operária e o campesinato cooperativizado, ou seja, a classe operária da cidade e os trabalhadores do campo, cooperativizados, já estão organizados em formas de cooperativa, nessa época em que se refere o nosso autor à União Soviética.
E a elas junta-se a classe chamada de intelectualidade popular. Olha que interessante. Que serve às necessidades de todos os trabalhadores. A intelectualidade popular. E todos esses agrupamentos, por sua vez, divididos em grupos e camadas. Tudo isso sem citar a verdadeira classe dominante que ocupa os espaços deixados pela burguesia extinta. Então foi extinta a burguesia e nessa experiência socialista na União Soviética criada uma classe herdeira da burguesia, né, e dos seus privilégios, que era a classe dos burocratas e dirigentes do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então vejo que ele fala ainda na permanência, na continuidade da existência de algumas classes, né? E divide aqui em classe operária do campo e da cidade, apesar de ser única classe operária, mas faz essa divisão. E a classe intelectualizada, né? E a classe dos burocratas e dirigentes partidários, aqueles que assumiram o Estado burguês, né? Então passaram a assumir o Estado de dominação burguesa e passaram a controlar aquilo que eles chamavam de construção de uma sociedade sem classe, mas que ainda preexistia para ter esse controle. Então a burocracia estatal, os dirigentes partidários, a intelectualidade ainda se permaneciam enquanto classes sociais. E essa é uma avaliação que o Ney Lobo também faz aqui no livro. Embora reconhecendo a existência de classes sociais na atual etapa do socialismo desenvolvido na União Soviética, os seus analistas identificam três diferenças capitais entre elas e as classes de uma sociedade burguesa. Então, vamos lá para as três diferenças entre as classes que ainda sobreviviam na sociedade socialista, na experiência soviética, pelo menos, e na sociedade burguesa. A sociedade socialista, as classes continuam existindo, né? Mas não são antagônicas, não se opõem em interesses. E na sociedade burguesa as classes são antagônicas, burguesia e classe operária. 2. Na sociedade socialista, a inexistência de classe dominante, mesmo porque não existe conflito, não existe antagonismo. E na sociedade burguesa, a existência de classe dominante e classe dominada. Terceira, inexistência da exploração de classe sobre a outra, apesar de ainda manter o Estado enquanto ente político. Na sociedade burguesa, a classe burguesa explora a classe operária. Então, Ney Lobo faz toda essa análise aqui para falar sobre o ideal socialista, o ideal espírita, e aqui abordando as classes sociais do ponto de vista socialista por enquanto. Aí diz assim: acrescente-se ainda que na sociedade homogênea, sem classes, ideal dos socialistas, o Estado em sua forma política desapareceria naturalmente, porque o Estado é tão somente um instrumento de dominação violenta de uma classe sobre a outra. É por essa razão que só aconteceu quando foi instituída a propriedade privada e dividiu as comunidades primitivas em classes sociais com o domínio de uma das classes. Bem, até aí todos nós já temos esse entendimento, né, de que a sociedade comunista caminha para uma sociedade
onde o Estado desapareceria porque não teria mais razão de ser, né? Já que trata-se de um instrumento de dominação, né? Ou se constituiria em outra forma, de uma forma apenas com a função administrativa, né? Enfim. Mas vamos lá. A sociedade homogênea seria uma associação livre de cidadãos iguais e unidos em suas relações de trabalho e de produção. A sociedade homogênea seria uma associação livre de cidadãos iguais e unidos em suas relações de trabalho e de produção. Bom, ele vai caminhando aqui para o fechamento do que ele juntou de dados do que seriam as classes sociais para Marx. Bom, ele termina assim: a bem da verdade, isso é muito importante, eu vou depois voltar a falar sobre esse trecho aqui. A bem da verdade, no entanto, reconhecemos e deixamos registrado que nem Marx, nem Engels aceitavam a ideia de perfeição da futura sociedade comunista. Essa sociedade não seria nem perfeita nem acabada. Passaria por contínuas transformações. Sociedade perfeita, segundo eles, só pode existir na imaginação, entre aspas. O reino da igualdade é capitulado como uma ideia tendenciosa francesa, entre aspas também. Mas a ideia é corrente em muitos escritores marxistas e socialistas, pelo menos como perfeição social relativa, não absoluta. Bom, ele fecha aqui a sua avaliação sobre classes sociais do ponto de vista marxista com esse trecho. E aí ele começa a entrar na questão da posição espírita sobre as classes sociais. E aqui eu devo dizer que eu continuo discordando bastante de Ney Lobo, né? Como em vários pontos, aqui também. Eu tenho muitas críticas a isso que eu vou pontuar para vocês. Ele diz assim: posição espírita sobre classes sociais. No estudo que desenvolvemos sobre as classes sociais, chegáramos a sinalizar, segundo a filosofia social espírita, ele está dizendo que ele chegou a essa conclusão, né? Apesar dele não falar na primeira pessoa, mas porque eu procurei toda a obra e não encontrei nada que refletisse essa fala aqui, né? Então vamos lá. No estudo que desenvolvemos sobre as classes sociais, chegáramos a sinalizar, segundo a filosofia social espírita e percorrendo a linha regressiva genética, a origem mais remota da divisão da sociedade por capas sociais sobrepostas. As raízes, tudo bem? As raízes mais profundas, nascentes, primaríssimas da formação das classes, concluímos que são: 1. A corrigibilidade dos processos evolutivos dos espíritos pelos institutos da expiação, provas e missões. Será? Então ele está dizendo aqui que uma das raízes, das nascentes primaríssimas da formação das classes, ele conclui que a corrigibilidade dos processos evolutivos dos espíritos pelos institutos das expiações, provas e missões. Aqui me parece um equívoco, porque expiação e provas e as missões são institutos previstos na lei natural ou divina.
que vão ajudar no processo evolutivo do ser, no processo de evolução espiritual do ser. Ora, nós sabemos que as classes sociais de explorados e exploradores e as desigualdades sociais foram criadas pelos homens e não é uma lei de Deus. Isso Kardec nos aponta em sua obra. Ele questiona sobre isso o Espírito Verdade e a resposta é categórica. As desigualdades sociais são provocadas pelo homem e não por Deus. Então aqui, dizer que a necessidade das provas e das expiações e das missões dão origem às classes sociais me parece equivocado. Eu colocaria essa assertiva em dúvida. Aí ele fala 2. A variabilidade na diversificação das experiências sociais reencarnatórias. Eu vou repetir. A variabilidade na diversificação das experiências sociais reencarnatórias. Ele está dizendo aqui que as experiências sociais, ora você vir numa classe explorada, ora numa classe exploradora, etc., fazem parte de um processo de aprendizado para a evolução espiritual. Ora, mais uma vez aqui, me parece uma dúvida, porque novamente o autor parece justificar a existência das classes sociais, estamos falando aqui, segundo Marx, de exploradores e explorados, por uma necessidade de aprendizagem e de evolução. E nós sabemos também que Kardec, quando pergunta ao Espírito Verdade que é necessário para a evolução do espírito passar pela fieira do mal, e a resposta também é clara e categórica: não. Não. Ele pode não passar pela fieira do mal. Ele pode passar, ele pode continuar com a sua caminhada na ignorância pela evolução, mas sem passar pela fieira do mal, em virtude do seu livre-arbítrio. Ora, se o espírito evolui pelas experiências e pelos processos de relação social sem passar pela fieira do mal, por que ele precisaria ser um explorador? A não ser que isso seja considerado um bem. Não é? Além do mais, essas experiências, essas variações, é preciso considerar que tanto nas classes proletárias quanto nas classes burguesas, capitalistas, naquelas que detêm os meios de produção, uma minoria, uma classe minoritária, e naquelas volumosas classes operárias, encontram-se espíritos dos mais diversos níveis evolutivos. Você encontra espíritos inferiorizados espiritualmente, tanto na classe operária como na classe exploradora, na classe burguesa. E você encontra espíritos mais evoluídos, tanto na classe operária quanto na classe burguesa. Então, me parece que também não justifica a existência das classes sociais em virtude da necessidade de alternância de experiências entre uma e outra. Mesmo porque, vamos supor o seguinte, que num determinado mundo de provas e expiações, estagiando como a Terra, dentre os bilhões ou bilhões de planetas que se encontram nesse momento evolutivo, mundo de provas e expiação,
os espíritos que ali habitam fizeram como aquele que Kardec cita na obra de Kardec. Né? Não optaram pela fieira do mal. Optaram só pela construção do caminho, né, de retirar a sua ignorância, mas dentro de se lapidar essas questões relacionadas à ignorância e aprendizagem. E aí, obviamente, crescer moralmente. Não optaram pelo caminho do mal, pela fieira do mal, como diz Kardec lá. Suponhamos então que esse planeta resolveu organizar uma sociedade sem classes. Pelo menos do ponto de vista de exploração de uma classe sobre a outra. Pode existir outras classes, como o Lobo vai falar aqui. Mas estamos falando de classes sociais, de exploradas e exploradoras. Ora, nesse processo, nesse mundo, não haveria crescimento espiritual porque não haveria classes? Aí alguém pode dizer, mas isso é impossível. Não é. Não é impossível. Talvez seja pouco provável, mas é possível, porque salvo o melhor juízo, né? Pelo menos na minha visão, no que eu depreendi dos estudos doutrinários. Né? É possível. Então, justificar a existência de classe social em virtude dessas necessidades também de experiências nas diversas classes não me parece fato, né? Não me parece. Ele vai abordar depois a terceira e a quarta raiz, que ele chama de raiz, ou nascente primaríssima da formação de classe. Ele vai falar da antiguidade do espírito e da velocidade com que evoluem os espíritos, que são diferentes. Tá? Então, que isso daria origem às classes sociais. Não é? Bom, o fato de um espírito ser mais antigo que o outro justificaria a criação de classes sociais? Também não me parece. Não consigo entender assim, reforçando a ideia de que as diferenças sociais, né, que é o que vão gerar as classes, segundo Marx, né, e elas acabam por si só fazendo um ciclo, quer dizer, elas acabam gerando mais desigualdades sociais, né? Que acaba gerando, reforçando o mesmo raciocínio. Existem espíritos mais velhos ou mais novos em ambas as classes sociais. Se isso geraria as classes sociais, nós teríamos espíritos mais velhos aonde? Em que classe? Na explorada ou na exploradora? A velocidade com que o espírito evolui, também cita como quarta raiz no Lobo. Também é bastante discutível, na minha visão. Porque, independentemente da velocidade, nós sabemos que o espírito mais novo, né, pode ser muito mais evoluído espiritualmente do que um espírito mais velho, um espírito que foi criado, né, que foi criado por Deus lá atrás. Então me parece que essa posição espírita que o Ney Lobo descreve aqui, para mim não está correta, para mim tem equívocos. Né? E ele vai então discorrendo sobre esses temas, né? E ele fala assim: essas quatro fontes primaríssimas podem ser consideradas como verdadeiras leis imperativas e absolutas da evolução na determinação da linha causal do fenômeno das classes sociais. Ele afirma isso categoricamente. Por isso, a laminação de todas as sociedades é um fato inelutável
quanto à imutável lei de gravitação universal. Ele quer dizer aqui que é imutável a laminação, as classes sociais em todas as sociedades. Eu fiz uma análise aqui, depois transcorrendo, que eu já vou antecipar um pouco para vocês. O que me parece nesse capítulo é que Ney Lobo, ele não sei se premeditadamente ou sem querer, mas ele sofisma. Ele sofisma. Porque ele parte de uma premissa, a meu ver, falsa, né, com uma conclusão lógica, né, que então pode parecer verdadeira, mas a premissa é falsa. Porque me parece que Ney Lobo aborda na questão da visão espírita de classe social de uma coisa diferente do que Marx analisa. Porque Marx, quando vai falar em classe social, ele não está considerando o nível intelecto moral, ou seja, em última análise, espiritual do indivíduo ou dos indivíduos. Mas ele está analisando as classes sociais dentro de um processo de produção e está falando de classes burguesas e trabalhadoras. Depois com todas as suas divisões, a classe operária do campo, da cidade, a classe operária intelectualizada, a classe operária braçal, né? A burguesia financeira, a burguesia industrial, a burguesia comerciante, né? A burguesia rural, né? Mas quando Marx analisa e fala em classes sociais, ele está falando disso. Então, me parece que ele sofisma. Eu vou continuar um pouco para vocês tentarem compreender um pouco do que eu estou dizendo. E mais para frente ele fala assim, se assim é, as classes sociais não podem submergir num oceano indiscriminado de igualdade, que seria a sociedade chamada homogênea dos socialistas. Ele fala que não dá para emergir, né, num oceano indiscriminado de igualdade na sociedade. Aí ele vai falar por quê. Ele vai dizer assim: não é dado ao filósofo espírita, social espírita, vislumbrar o fim das classes sociais. Ele fala que não dá para vislumbrar o fim das classes sociais, mediante o raciocínio espírita, desde que consideradas suas funções socio-espirituais. Bom, mas Marx não estava falando de classes considerando suas funções socio-espirituais. Ele estava considerando o aspecto social, sim, mas ligado aos meios de produção e o processo econômico de produção de riqueza e formas de produção, de meios de produção. Por isso é que eu falo que tem um sofisma aqui. Nem dentro dos estreitos horizontes do plano terreno, nem além desse limite, a diferenciação polarizada das classes decorre da mesma diversidade de graus de aptidões pessoais entre os espíritos reencarnados. Ele está falando aqui das diferenças espirituais entre os espíritos. Por isso que ele fala que não há como falar em igualdade. Mas, ao se falar em classe social, nós não estamos falando em diferenças espirituais, nem intelecto-morais. Nós estamos falando de outra coisa. A finalidade dessa divisão hierarquizada é o aperfeiçoamento e evolução dos espíritos até alcançar o grau iminentíssimo de puros espíritos em condições de paridade social. Por isso, não podemos antever uma sociedade futura e remota
sem o escalonamento funcional dessas camadas sedimentares. Somente a imaginação, a mais percussiente e fabulosa, fala aqui, nos poderia desenhar ante os olhos uma semelhante sociedade totalmente indiferenciada. Quando ele aborda as diferenças espirituais, me parece correto avaliar, porque os níveis de evolução espiritual são diferentes. Mas não é essa a construção, a ideia de classe que Marx traz. Todos nós falamos, vários autores falam, o próprio Leon Denis, no livro que nós já estudamos, diz que o espiritismo vem complementar um aspecto que o marxismo não traz, que é exatamente o aspecto espiritual, das virtudes espirituais. Não é? Então, eu volto a repetir, não sei se é intencionalmente ou ingenuamente, mas para mim tem um sofisma aqui nessa avaliação. Aí ele vai dizer mais: nem mesmo a sociedade dos puros espíritos pode ser considerada como homogênea, apesar da uniformidade da perfeição que ostentam, e os caracteres distintos que se apagam, ao chegar os espíritos naquele nível máximo de evolução. Podemos atribuir-lhe uma paridade subjetiva na perfeição íntima, mas também a disparidade objetiva na convivência caridosa com os espíritos inferiores a eles e aos quais procuram ajudar fraternalmente. Quebrada fica assim aquela homogeneidade pela sublimidade do exercício do humus do amor. Eu vou aqui ler um pouco a conclusão que ele chega, para rebater mais algumas coisas. Ele diz o seguinte, que há 2 pontos de convergência e 2 pontos de divergência entre o marxismo e o espiritismo nessa questão, na avaliação da igualdade e na avaliação das classes sociais. Ele fala, convergência 1, ambas as doutrinas cultuam um ideal, um estado futuro da sociedade onde impere a justiça social. O socialismo pela implantação da igualdade social, o espiritismo pelo cumprimento das funções socioespirituais das classes. Tanto uma quanto outra admitem que as classes são um efeito das desigualdades sociais. Aqui me parece que quando ele afirma que é convergente, ou seja, que o espiritismo também admite que as classes sociais são um efeito das desigualdades sociais, ele contradiz o que ele diz aqui atrás. Ele contradiz o que está aqui. Quando ele afirma que as raízes primaríssimas da formação das classes são a corrigibilidade dos processos evolutivos advindos da necessidade de expiação, das provas e das missões. Ele fala também da necessidade das experiências reencarnatórias diferentes entre as classes, que isso gera as classes sociais, a antiguidade dos espíritos e a velocidade com que os espíritos amadurecem espiritualmente. Em nenhum momento aqui ele cita que o espiritismo, eu não sei se eu estou sendo crítico demais, que o espiritismo admite que as classes são um efeito das desigualdades sociais, que não são causadas por Deus, mas pelo homem, né? Eu acho que aqui, quer dizer, ele erra, mas acerta, né? A minha visão aqui é que é isso mesmo, mas ele se contradiz ao colocar aqui as causas da existência das classes sociais com 4 outras fontes que em nenhum momento ele cita as desigualdades sociais. Me parece aqui um paradoxo no livro. Aí ele vai dizer das divergências. No socialismo, esse ideal é a sociedade homogênea, sem classes. A filosofia social espírita prevê a manutenção das classes. Sim,
mas pela sublimação das suas funções de econômicas para pedagógicas e espirituais. Mais uma vez, estamos falando de coisas diferentes, né? Então, eu indo aqui em Bobbio, o dicionário de política de Norberto Bobbio, e ele vai dizer e vai nos ajudar aqui, ó. A letra é muito pequenininha, mas eu vou tentar. Ele diz aqui, ó: para Marx, as classes são expressão do modo de produzir da sociedade, no sentido de que o próprio modo de produção se define pelas relações que intermediam entre as classes sociais. E tais relações dependem da relação das classes com os instrumentos de produção. Numa sociedade em que o modo de produção capitalista domine, sem contrastes, um estado puro, as classes se reduzirão fundamentalmente a duas: a burguesia, composta pelos proprietários dos meios de produção, e o proletariado, composto por aqueles que, não dispondo dos meios de produção, têm de vender ao mercado sua força de trabalho. E ele discorre mais, não vou cansar vocês aqui com isso, e ele fala no final: portanto, para Marx, enquanto a existência das classes se baseia nas posições diversas que os homens ocupam no processo produtivo, o antagonismo que existe entre elas se situa no nível político. Esses dois níveis estão estreitamente ligados entre si, mas não coincidem. A diferente posição em relação aos instrumentos produtivos faz com que os interesses de uma classe sejam diversos e contrapostos aos interesses da outra. Portanto, nos parece claro que Marx está abordando as classes sociais do ponto de vista econômico, de exploradores e explorados. E quando o marxismo anuncia lá na frente uma sociedade sem classes, ele não está, obviamente, dizendo que não haverá mais diferenças de nível